Pam, pam, para, pam. Fala, galerinha! Galerinha, amantes da biologia, vamos lá? É isso aí, galerinha. Mais um podcast para vocês do Amantes da Biologia, com o professor Alan Calvé. E aí, galerinha, estão estudando muito? Galerinha, vamos estudar, Enem por chegar. Comentem nosso podcast, compartilhem, nos siga aí no Instagram, no Facebook, Amantes da Biologia, canal no YouTube. E podcast, vocês sabem, tem que ter uma internet razoavelmente boa, memória nos seus dispositivos, solicitar o PDF do assunto do podcast, solicite ao professor que ele envia, né? De preferência ouçam aí com fone de ouvido, no busão. Podcast é a ferramenta do momento. Claro que se você estiver em casa, você tem que fazer uso da internet acompanhando o podcast para visualizar as imagens do assunto no Google Imagens que o professor está comentando. Então, vou falar um pouquinho sobre as enzimas, do meu jeito, né? Vou falar do meu jeito e as referências que eu vou estar utilizando aqui para poder fazer esse podcast para vocês. Enzimas sempre é assunto bem exigido aí nos vestibulares, né, galerinha? Na verdade, o que são enzimas? São proteínas, na verdade, que participam das reações químicas no organismo. Então elas são essenciais, né? Olha, elas aceleram as reações químicas, mas não são consumidas durante o processo. Entendeu? Isso vai justificar o fato de elas serem necessárias, galerinha, em baixas concentrações, só em baixas concentrações. Para catalisarem, por exemplo, a reação, elas devem interagir com seus reagentes, né? Na verdade, esses reagentes, nós aprendemos que são os substratos. Aí que forma aquele complexo, né? Enzima, substrato. Assim, numa certa região da enzima, que a gente chama de centro ativo, nós encontramos uma forma em que se encaixa quimicamente ou molecularmente, essa enzima se encaixa no seu substrato. Numa analogia, nós vamos ter aquele velho princípio da chave de fenda, né? Que é a enzima se encaixando no parafuso, que é o substrato. Então, existe o quê? Anotem aí, galerinha, uma especificidade enzima-substrato. Especificidade enzima-substrato. A enzima só age no substrato específico. Ela só pode atuar em apenas um ou alguns tipos de substratos, mas não em outros, né? Tipo assim, a maltase, que é uma enzima, ela vai agir sobre a maltose, mas ela não vai quebrar a lactose. Então tem que ter o quê? Especificidade. Anotem. Galerinha, tem alguns fatores que podem influenciar na atividade enzimática. É outra coisa que também a gente separa para comentar. Todo mundo sabe esses fatores que influenciam na atividade enzimática, não é isso? Temperatura, concentração do substrato, né? E o pH. Galerinha, o aumento da temperatura ela eleva a velocidade das reações químicas. Mas nas reações catalisadas por enzimas, isso é válido. Apenas numa faixa só de temperatura. Que se for a partir, por exemplo, dos 40 graus, as enzimas começam a sofrer deformações. O que a gente chama de quê? Desnaturação. Enzima não é o mesmo que proteína, então a estrutura da proteína vai deformar. Isso se dá em torno de uns 50 graus Celsius. Então,
Temperatura é um dos fatores que influenciam nessa atividade enzimática. Tem que ser no ponto certo. Volto já nesse comentário. Vamos ver aqui outros fatores. A concentração do substrato. Olha, galerinha, a velocidade de reação enzimática se eleva com o aumento da concentração de substrato, até atingir um patamar, né, na qual a concentração do substrato é ótima e a velocidade é máxima. O pH, bom, isso aí que é importante. O pH sempre é mais exigido, né? E a gente pode fazer analogias com o pH, onde uma enzima ela vai atuar mais eficientemente, vamos dizer assim. A velocidade de reação enzimática vai aumentar à medida que se aproxima do valor ótimo de pH da enzima. Né? O pH é o potencial hidrogeniônico. pH pode ser ácido, básico e neutro. Básico ou alcalino, não é isso? Olha, perceba que há enzimas que têm melhor desempenho em meio ácido, outras em meio básico, outras em meio neutro, não é isso? Muito bem, galerinha. Show, show, show de bola. Estudando as enzimas com o professor Calvé. Isso aqui é ser. Galerinha, olha, o metabolismo celular ele é muito complexo. Fato, né? Durante o ciclo de vida, ocorrem muitas reações químicas, formando diferentes substâncias. Proteínas especiais, que a gente chama de enzimas, que a gente está comentando, essas proteínas elas vão estimular a maioria dessas reações. É importantíssimo as enzimas no organismo, galerinha. Elas vão agir como catalisadores biológicos. Muito comum em vestibular essa palavra. Catalisadores biológicos. O que quer dizer isso? Elas diminuem a energia de ativação das reações químicas celulares e aumentam sua velocidade em condições de temperatura, naqueles fatores pH adequado a cada tipo de enzima. Certo? O que é energia de ativação? Já ouviram falar, né? Para ocorrer uma reação química entre duas substâncias orgânicas, galerinha, de uma mesma solução, a esta é preciso acrescentar certa quantidade de energia, geralmente em forma de calor, né? Que vai favorecer a união entre elas, entre essa substância. Veja bem, a energia também é necessária para romper ligações químicas entre os átomos de cada substância. Isso vai favorecer a ocorrência de outras ligações químicas e a síntese de uma nova substância a partir dessas duas iniciais. É assim que ocorre a energia de ativação. Olha, nas células não pode haver temperatura muito elevada, galerinha, para ativar essas reações, pelo risco de ocorrer o que eu falei há pouco, a desnaturação das proteínas, que ocorre em presença de catalisadores especiais, que vão dispensar grande quantidade de energia de ativação, podendo assim se processar em temperaturas mais baixas. Aí volta aqueles fatores, né, que interferem na atividade enzimática, como velocidade de reação enzimática. Essa velocidade, na verdade, ela vai ser influenciada pela temperatura, pelo grau de acidez ou salinidade, né, do pH, e a concentração do substrato, dentre outros fatores que nós falamos há pouco, né? Mas não custa nada repetir. Olha, temperatura, só para reforçar mais, a velocidade da reação enzimática ela aumenta quando a temperatura do meio aumenta. Agora, há uma temperatura em que a velocidade da reação atinge o máximo. Então, nesse momento, a temperatura da reação continua aumentando e a velocidade de ação da enzima diminui. Aí ela pode chegar à desnaturação. A temperatura em que a velocidade da ação enzimática nos seres humanos, galerinha, alcança o máximo, fica em torno de 36 a 37 graus Celsius. Se a temperatura se eleva muito, excessivamente, a enzima sofre desnaturação. Certo? Ela vai perder aquela configuração molecular.
vai se desorganizar, a estrutura dela fica desorganizada. Então ela acaba perdendo as propriedades. Quer ver na prática, quando a gente faz o cozimento de um ovo? A gente sabe que tem a proteína lá, né? A albumina, não é isso? Que é do ovo. Quando o ovo é cozido, aquela estrutura inicial molecular da proteína do ovo, da albumina, vai mudar com o cozimento, porque houve a desnaturação devido à elevação da temperatura no cozimento do ovo. Então a albumina, o ovo ficou ali em outro estado, né? Estava líquido, ficou sólido, pronto. Uma analogia para vocês entenderem na prática o que é essa desnaturação das proteínas, que nada mais são do que enzimas. Galerinha, principais características das enzimas. Anotem, galerinha, rabisquem. Não há gasto das enzimas durante as reações, certo? Assim sendo o seguinte, a mesma enzima, ela pode catalisar o mesmo tipo de reação várias vezes, certo? Outra característica das enzimas, elas não modificam o produto final da reação. Outra, elas são específicas das moléculas reagentes, genericamente chamadas de substrato. É aquele complexo da chave de fenda e do parafuso. A gente pode dizer que, de modo geral, que cada enzima age apenas sobre um tipo de substrato. Belezinha? Uma outra característica, cada enzima possui um local específico, galerinha, onde o substrato ele vai se encaixar perfeitamente. Esses encaixes denominam-se centro ou sítio ativos da enzima. Belezinha? Galerinha. Por isso, substratos diferentes daqueles que se encaixam nos sítios ativos de uma enzima específica não podem fazer parte daquela reação. É isso aí, show, show. Aí vocês vão no Google Imagens e colocam um esquema que mostra o modo de ação das enzimas em relação aos seus substratos. O que vocês vão pesquisar no Google? Esquema que vai mostrar o modo de ação das enzimas em relação a seus substratos. É isso aí, galerinha. Galerinha, o que mais que a gente pode resumidamente falar aqui para vocês? Só para acrescentar mais do entendimento de vocês, que vocês já têm bastante. Essas nomenclaturas das enzimas, a maneira usual de você nomear as enzimas, né? É só acrescentar o sufixo ase, né? Após o nome do substrato da enzima. Por exemplo, amilase. Tem o amido, né? Que é o amilo, no grego, né? Como principal substrato. Lipase, que vai digerir os lipídios. Maltase, digere a maltose, que é um disacarídeo, a maltose, né? Que é formado por duas moléculas de glicose, que eu falo sempre em barriga de chope. É o açúcar do malte, faz parte do preparo da cerveja, a maltose. Então a maltose é um disacarídeo, é glicose duas vezes. Então é o excesso de carboidrato que você está bebendo através da cerveja. E se não gasta, carboidrato acumula na forma de gordura. Por isso que é barriga de chope. Barriga de chope eu não tenho. Existem algumas exceções na nomenclatura, galerinha, de enzimas, como aquelas do sistema digestório. Por exemplo, V-diase é ina, pitialina. É fácil entender isso, sabe por quê? Porque enzima não é o mesmo que proteína, termina em ina, proteína. Por isso que imunoglobulina é uma proteína também, que é o mesmo que anticorpos, é proteína, tem a função de defesa, né? A imunoglobulina termina em ina, então é proteína. Então está aqui, enzima é um tipo de proteína. Então nós temos pitialina, que vem de proteína. Pitialina digere quem? O amido, né? Lá na boca, também conhecida como amilase salivar. Pepsina, digere quem? Proteínas no estômago. Tripsina, as proteases, né? Tripsina, que atua no duodeno. A tripsina são as proteases, né? As proteínas que atuam no duodeno. Duodeno é o intestino, né? É o gado. Também ela se manteve na nomenclatura após o tipo de reação catalisada, né?
que é protease, porque sofreu hidrólise, né? São as hidrolases, que quebram moléculas orgânicas, né? Com adição de moléculas de água. Tem as desidrogenases, que retiram o átomo de hidrogênio dos substratos. E assim por diante. É isso, galerinha? Galerinha, algumas enzimas têm sua atividade enzimática inibida, né? Por certas substâncias químicas. Isso é interessante anotar também, né? Essa inibição ela pode ser reversível ou irreversível. Por meio da inibição irreversível, a enzima é definitivamente inativada. Por exemplo, o iocianeto, CN-, é um exemplo de inibidor irreversível, que se combina com a enzima citocromo oxidase, aquela lá da respiração celular. Vai inibir completamente, né? Então, o iocianeto, que é o CN-, é um exemplo de inibidor irreversível, que se combina com a enzima citocromo oxidase da respiração celular. Então, esse cianeto ele vai inibir esse citocromo oxidase na respiração celular. Isso aí é só mais uma... para acrescentar mais alguma coisa diferente em relação à enzima. Então tá aí, um resuminho básico para a gente estudar enzimas ou proteínas, que não é verdade, galerinha? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma questãozinha relacionada a este assunto, né? Olha, tem uma perguntinha minha aqui, acho que é de Alagoas, né? Gente, o FAO é Alagoas, só pode ser. Solicito o PDF desse material que eu tenho. Considere uma enzima que naturalmente atue a temperatura de 36 graus. Olha a temperatura aqui, galerinha. Explica a consequência do aumento da temperatura sobre a atividade dessa enzima. Questão discursiva. Bom, enzimas são proteínas. Portanto, moléculas sujeitas a desnaturação. Se houver alteração na enzima em determinada reação, esta vai deixar de ser catalisada, podendo inclusive não ocorrer. Então, se houver alteração na enzima em determinada reação, esta deixa de ser catalisada, podendo inclusive não ocorrer. Isso aí que é a consequência do aumento da temperatura sobre a atividade enzimática. Aqui, afirmação. Verdadeiro ou falso? As enzimas são proteínas altamente especializadas. A questão da especificidade, nós já falamos. Que catalisa as mais diversas reações químicas. Ok? Em relação à atividade dessas moléculas, é correto afirmar que... Vamos ver, galerinha, se essa primeira é falsa ou verdadeira. Quando a temperatura e a concentração da enzima são constantes e se aumenta gradativamente a concentração do substrato, observa-se um aumento da velocidade da reação até o máximo, independente do pH? Falso. Claro que a ação das enzimas depende do pH, para ela atuar melhor num pH adequado. Se é ácido, se é neutro, ou se é básico, é básico. Então é falso. Outra, um aumento da concentração do substrato causa uma diminuição da velocidade da reação, pois o substrato passa a inibir a ação da enzima? Falso. Outra, o aumento da temperatura provoca um aumento na velocidade da reação enzimática, aí sim, até uma temperatura crítica, quando ocorre uma queda na atividade da enzima em consequência de sua desnaturação. Perfeitamente verdadeiro. Aí é aquela questão do gráfico que eu falei para vocês. Eu comentei, não sei se eu não lembro mais se eu comentei. Procure colocar um gráfico de fatores que influenciam na atividade enzimática também no Google, para entender. Gráfico sempre cai em vestibulares e no Enem. E por último aqui, a velocidade de uma determinada reação enzimática está associada ao pH, correto, sendo que cada enzima tem um pH ótimo de atuação. Falei há pouco, então verdadeiro. Beleza? Fechando. Abraços, comentem para motivar o professor. Comentem, compartilhem.
Falou, amantes da biologia!